Fala Dev, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer aqui. É um vídeo mais pra gente bater um papo sobre um assunto muito sério que me chamou a atenção lá no meu Instagram. Um comentário de um post que eu fiz lá no meu Instagram me chamou muito a atenção e eu resolvi vir falar aqui com vocês pra também entender de vocês se isso acontece, se você está nessa situação que talvez você precisa mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Tá bom? Mas antes de mais nada, eu quero só avisar vocês que o Dart Week já está com data marcada. Não sei se você viu alguma das minhas propagandas que eu coloquei por aí. Não sei se você viu lá no meu Instagram, mas nós estamos com data marcada de 6 a 12 de junho, tá bom? Aqui na descrição vai ter o link para você se cadastrar, entrar no grupo do WhatsApp, entre em todos os cantos para a gente se comunicar, para você participar. Novamente, a gente vai desenvolver um app muito legal, com tecnologia top. Dessa vez a gente vai usar até block. Bora lá desenvolver junto? Então bora. Entra ali embaixo, já deixa ali embaixo, clica numa nova aba, já vai lá e se cadastra. Mas não sai daqui não, porque a gente tem uma conversa muito séria pra gente falar aqui antes, tá bom? Então vamos lá, galera. O que acontece? Tô até com o meu celular aqui na mão, porque eu fiz um post ontem, acho que foi. Ontem, dia 25/5, eu fiz um post, que o post foi exatamente assim, eu vou repetir exatamente as mesmas palavras. Empresas exigem que os devs tenham experiência para contratá-los, mas em contrapartida, poucas são as empresas que contratam júnior ou estagiário com o intuito de ensiná-los ou capacitá-los. Desculpe, mas essa conta não fecha. E aí eu fiz coloquei na descrição aqui toda a situação, o que eu achava sobre isso, explicando aqui e tudo mais, e as oportunidades que o pessoal de RH às vezes dispensa o funcionário só olhando pelo currículo, sem chamar, sem dar a oportunidade dele ir lá, mostrar o que ele sabe, apresentar as coisas que não tem o pessoal de RH não tem uma capacitação técnica para distinguir, ele só olha currículo versus o que passaram para eles e tenta achar o melhor cara. Então assim, fala lá que precisa ter X anos de experiência, 1 ano de experiência pelo menos, o cara não comprovou 1 ano de experiência no currículo, ele nem é chamado às vezes. Mas muitas vezes, com a minha experiência lá na academia do Flutter, onde eu tenho mais de 500 alunos já, a gente percebe e entende que não é só isso que conta, né? A experiência comprovada não quer dizer que o cara não é um bom programador ou que vai fazer uma diferença, pode estar perdendo grandes talentos por causa desse preconceito, né? Pré-conceito, que é essa estrutura de corte da vaga, tá? Eu expliquei lá, dá uma olhadinha, tem meu Instagram, rodrigoramon.dev, sempre posto muita coisa legal lá. Mas o que me chamou a atenção não foi nem isso, nem só o post, porque isso eu fiquei muito bravo por causa de uma vaga que postaram, pôs lá uns stories e tudo mais. Mas a questão foi o seguinte, um nosso colega lá que me segue lá no Instagram comentou: Rodrigo, você tem razão, um dos motivos o RH não tem capacidade técnica para fazer interpretação, mas quero aproveitar para lançar a minha dor. Isso aqui me chamou muito a atenção. Nós de pequenas empresas sofremos preconceito por parte dos devs. Muitos não se candidatam às vagas de empresas pequenas, sequer dão a chance para a empresa mostrar que não pode oferecer uma oportunidade tão boa quanto uma empresa mais conhecida. Rafael Mota Facundo foi o rapaz que comentou aqui. Quero agradecer demais se você assistir esse vídeo, Rafael. Obrigado pelo seu comentário e por expor essa sua dor, porque eu vou tentar mostrar um pouquinho do que aconteceu comigo, da minha experiência. Depois de 20 anos de carreira, eu quero contar para vocês uma experiência sobre uma situação como essa. Tá? Então muito obrigado se você estiver aqui, de verdade, de coração obrigado, porque a gente vai poder compartilhar e quem sabe ajudar muita gente que até tá começando e tem também essa forma de pensar. Eu no começo da minha carreira, eu me formei, antes mesmo de me formar eu já trabalhava na área, como programador ASP, né, ASP, e depois eu entrei na faculdade, conheci o PHP e aí virei programador PHP. E depois que eu me formei, eu já estava trabalhando na área, entrei numa outra empresa e assim foi com programador PHP, júnior, pleno, sênior e assim por diante. Foi quando eu entrei dentro de uma agência de publicidade. Uma agência que na época era média, tinha o quê? Os seus 10, 12, 15 funcionários mais ou menos, tá? E eu entrei nessa empresa pra ser programador PHP, para construção de sites diretamente. Então eu construía sites em PHP, com JavaScript, CSS, HTML, essas coisas assim que antigamente. Isso aí
1900 e bolinha, 96, 97, 98, alguma coisa assim. Mais ou menos nessa jornada aí antiga. Eu sou tiozinho. Vocês podem achar que não, mas eu sou tiozinho. Tô beirando aos quarentão aí, tá bom? Então eu tenho muita jornada aí na minha carreira pra chegar onde eu cheguei. E dentro dessa agência, eu trabalhei nela por muitos anos. E como foi eu entrei nela quando ela tava com o boom da internet. Né, onde todo mundo que precisava de um site, todo mundo queria um site, então as agências eram muito conceituadas, tinham muito trabalho, muito projeto e tudo mais. E aí depois desse boom, dessa bolha, que essa bolha explodiu, né, literalmente, as coisas começaram a ficar menos trabalhosas, né? Tendo menos trabalho, essa agência foi se reduzindo, saiu um aqui, saiu outro ali, saiu outro acolá, não sei o quê, até que chegou ao ponto de estar eu e o dono da empresa só dentro da empresa, construindo os projetos, ainda como uma agência, mas fazendo outra linha de projeto. Então ela se tornou de uma empresa média para uma empresa minúscula, onde eu e o dono da empresa estava lá. Só que o que aconteceu? Aconteceu que essa redução, essa empresa que se tornou de média para pequena, fez com que eu, Rodrigo Raman, saísse um pouco da minha zona de conforto. Por quê? Porque quando você trabalha em uma empresa pequena, normalmente você tem que fazer mais do que só aquilo que você foi contratado. Então eu era programador PHP. Beleza, já era sênior, programador PHP sênior, foi isso que eu fui contratado, para fazer sites em PHP, HTML, CSS e tudo mais. JavaScript com Perl e entre outras coisas. Ferramentas para essa linha de trabalho. Quando a galera começou a saiu um cara que tinha um cara dentro da empresa que trabalhava com Java. Esse cara saiu da empresa, foi para uma outra empresa, depois ele até abriu a própria empresa e tudo mais. E ele, chama David, e ele saiu e falou assim, ó, cara, agora é com você. A empresa não tinha grana para contratar um outro profissional. O que ela fez? Ela me deu, entre aspas, né, a oportunidade de aprender Java e continuar tocando o projeto, que tinha um projeto de Java lá dentro da empresa. Quantas empresas grandes que te dariam essa oportunidade? Responde pra mim se você já viu isso acontecer, se você trabalha ou já trabalhou em empresas grandes. Quantas empresas grandes iriam dar a oportunidade de você, um programador PHP, que nunca tinha visto Java somente na faculdade, pudesse aprender Java dentro da empresa com um projeto dela? Tudo bem, eu posso falar pra você, não foi legal, entre aspas, tudo legal? Ah, eu tive um aumento de salário? Não. Tive um aumento ou alguma coisa nesse sentido? Não. O que eu ganhei? Eu ganhei apoio. Apoio. O que seria esse apoio? Investimento em livro, investimento em... Na verdade, não investimento, porque já tinha umas apostilas lá do outro cara que foi feito, que na época não tinha grandes empresas que davam e não tinha na internet nenhum curso, como a Academia do Flutter, por exemplo, que eu pudesse pagar R$1.000 ali e pudesse entrar. Então não tinha nada disso. O curso, se você quisesse aprender Java, era na Oracle, que não era Oracle, era na Sun, né? Não era nem Oracle ainda, era Sun, Java 3, Java 2, Java 3. Então, se você quisesse aprender de verdade, você tinha que ir lá pra Sun com cursos de valores astronômicos, todos em inglês, sem a possibilidade de você aprender em português, tá? Então, tinha lá as apostilas gigantes lá. Eu peguei essas apostilas todas em inglês, um pouco mais de dificuldade, ainda não tinha muita habilidade no inglês, quando eu comecei a estudar por ali, mas apanhei bastante. E aí, tinha um colega meu que tinha passado por uma outra empresa, que tinha pago um curso para ele também de Java, já numa empresa brasileira, mas não era um curso muito bom, mas tinha umas apostilas gigantescas, que foi quando surgiu a minha iniciação, vamos dizer assim, mais a fundo no Java. Se você quiser saber essa história, eu vou contar ela muito bem elaborada lá no Dart Week, tá bom? Então, sempre conto essa história da minha vida, na minha carreira, lá dentro do Dart Week. Então, se você quiser saber ela inteira, você vai ter que ir pra lá, tá bom? Mas é isso que eu queria falar pra vocês. E isso foi acontecendo. Isso aconteceu com Java, isso aconteceu no projeto PHP. Isso, depois que eu aprendi um pouco mais de Java, a própria empresa me deu a oportunidade de carta branca para eu decidir o que eu ia utilizar nos projetos que ela conseguia vender.
Então, assim, era mais difícil, ela conseguiu vender um projeto, eu decidia se eu fazia em PHP ou se eu quisesse fazer em Java, na época era Struts, que a gente trabalhava com Java, então saiu o Struts 2, se eu quisesse utilizar o Struts 2, ele deixou, eu quis, ele deixou, eu tive que me virar pra aprender? Tive que me virar pra aprender. Ganhei mais por causa disso? Não, não ganhei mais por causa disso. Mas, isso foi só trazendo mais coisas, e a empresa foi reduzindo mais até chegar eu e o dono. Só que, o que isso me deu de oportunidade? Me deu de oportunidade de aprender muito. Eu falo que toda a base que eu tenho hoje se dá a essas empresas pequenas que eu trabalhei. Hoje, se você for lá na academia do Flutter, você vai ver que eu mexo no Linux, eu mexo no Windows, eu mexo no Mac, todos com mais ou menos o mesmo conhecimento. Por quê? Porque nessa empresa eu tive que configurar servidor, eu tive que configurar firewall, eu tive que configurar banco de dados, eu tive que modelar banco de dados, tudo sozinho, sem ter ninguém para me ajudar, entre aspas. Fiz da melhor forma possível, da maneira mais clean code, mais arquitetura elaborada? Não, não. E nada de errado com isso. Mas ela me deu a oportunidade de fazer, de me virar. Então, se você tá tendo algum preconceito sobre empresas pequenas, eu vou falar para você, não tem esse preconceito. Não tem esse preconceito. Pode ter certeza que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é trabalhar do lado do dono da empresa. Porque do cara que tem o dinheiro. Porque quando você está em empresa grande, você está trabalhando embaixo de 5 ou 10 estruturas para cima, que o cara do dinheiro você não faz nem ideia quem é. Então o cara que está aqui só está controlando o dinheirinho que ele tem. Ele não consegue nem ir para frente nem para trás. Tem pouca margem de ir para frente ou para trás para te dar oportunidade. Tem pouca margem de erro, né? Como está acontecendo hoje na internet, que aconteceu lá com o Quinto Andar, que está tendo uma demissão em massa. Por quê? Porque agora as startups não estão mais com aquele rio de dinheiro, que é assim, ó, vamos gastar dinheiro, faz o que você quiser aí. As coisas estão mais controladas. Então não é essa a questão. A questão é que você tá muito pertinho. Quando você tá do lado do cara do dinheiro, se você chegar pra ele e falar assim, ó, você fechou um projeto aqui, só que eu vou ter que fazer um curso X aí, Academia do Flutter, por exemplo, pra gente poder construir. Você paga pra mim? Vai ser muito mais fácil de você receber um sim do que um cara que você tá dentro de uma empresa gigantesca, ele vai ter que passar pro RH, que vai passar pro financeiro, que vai passar pra diretoria, que vai passar pra não sei quem pra falar não pra você. Porque, não dá. Tem muita gente, se eu comprar pra você, vai ter que comprar pra todo mundo, isso aí vai dar ruim, então não dá pra eu investir e te ajudar com isso. Ou você chegar e falar assim, putz, a gente trabalha aqui só com React Native e quero fazer um projeto em Flutter. Você me deixa eu fazer um projeto em Flutter? O cara fala, não, eu não tenho ninguém aqui que conhece de Flutter. Só você que tá aprendendo, que você tá lá na academia do Flutter, por exemplo, e só você que sabe de tudo isso aí, eu não vou fazer isso aí. Se você tiver numa empresa pequena, o cara vai falar, você consegue fazer? Vai embora. Eu vou ter que contratar mais alguém? Não. Então beleza, não vou ter que gastar mais dinheiro. Esse dinheiro que eu ia gastar eu te dou, você compra o curso, você faz e assim você vai embora. Então não tenha preconceito. Saiba que as empresas pequenas vão te desafiar muito. E vão pagar menos. Não vão te reconhecer financeiramente muitas vezes. Mas não pense só no dinheiro. Quando você está no início da sua carreira, a última coisa que você tem que pensar é no dinheiro. Se você tiver possibilidade. Às vezes você está no início da sua carreira, você já tem um pai de família, você já tem tudo mais, você precisa pensar nas suas contas. Sim, você tem que pensar nas suas contas. Mas se você tiver a possibilidade de estar no início da sua carreira numa situação mais confortável, às vezes na casa dos pais ainda, ou às vezes numa situação um pouco mais confortável, escolha as empresas que vão te fazer crescer e não as empresas que vão te pagar mais. Ir atrás do dinheiro no começo da carreira é o pior erro que você pode ter na sua vida. Porque tudo que você aprender agora vai te ajudar a ganhar muito dinheiro lá na frente. O profissional que eu sou hoje não foi pelas grandes, maravilhosas empresas que eu trabalhei, gigantescas, projetos conceituados. Eu só cheguei lá porque eu trabalhei por empresas pequenas também, onde elas me deram a oportunidade de fazer aquilo que eu queria, estudar aquilo que eu queria e me deu às vezes o apoio que eu queria. Eu trabalhei em consultorias para empresas grandes, mas consultorias pequenininhas, onde tinha 3, 4 pessoas que conseguiu um projeto numa empresa grande, mas tinha 2, 3 recursos, né?
recursos, eu não gosto dessa palavra, mas pessoas alocadas dentro dela, e às vezes eu era uma delas. Onde a gente podia falar assim, putz, ó, tem uma situação lá que eu preciso de um curso AX para fazer. Um curso da Kaelon na época, ou um curso da Global Code, que eram as principais empresas que existiam, que é onde eu fiz a minha formação. Quando eu fiz essa minha formação, eu paguei no meu bolso, mas eu estava dentro dessa empresa. Por quê? Porque eu sentia a necessidade de que eu estava meio que não fazendo as coisas da maneira correta e que eu poderia ser mais daquilo que eu estava. Você vai saber disso quando você estiver lá no Dart Week, eu vou contar essa minha história como um todo. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês, que não é porque a empresa é gigantesca que ela é a melhor empresa para se trabalhar no sentido de evolução da sua carreira. Se existe uma empresa pequena, uma empresa menor, estude as possibilidades. Veja as possibilidades que você pode fazer. O Thiago Nigro, tal do Primo Rico, que todo mundo crucificou ele quando ele deu aqueles comentários, quando ele fez aquele comentário sobre os salários, ele fez um comentário também que me chamou muita atenção, que ele trabalhou como estagiário para Hershey, na época que a Hershey aqui no Brasil não era nada. Né? Ela era uma empresinha muito pequena. Então ele trabalhou do lado do presidente da empresa. Muitas vezes você é o cara mais ferradão que ele tinha lá. E ele era um estagiário lá. E ele falou que foi uma das melhores experiências que ele teve na vida dele, porque ele aprendeu demais sobre outras coisas. Nessa empresinha que eu trabalhei, que é essa agência que virou eu e o dono, eu aprendi a lidar com o cliente, eu aprendi a resolver bugs, eu aprendi a configurar servidores, a definir arquiteturas, escolher tecnologias, construir telas absurdas, né, que na época não eram telas, eram sites, né, onde o designer fazia um layout muito louco e depois eu tinha que me virar para conseguir construir sem uma ajuda, entre aspas, porque o designer às vezes era terceirizado. Então, entenda que tudo isso que eu sou hoje se deve também a essas empresas menores que me deram a oportunidade, onde eu tive que aprender sozinho, onde eu tive que entrar em milhões de fóruns. Porque se eu tivesse uma comunidade, como a gente tem aqui na Academia do Flutter, onde eu posso entrar e ali me sentir acolhido e todos os meus problemas e discussões técnicas eu posso ter ali com centenas de pessoas, seria muito mais fácil, não é mesmo? Vocês hoje têm a sorte que eu não tive lá atrás e muitos de nós profissionais mais antigos, né? Antigos, mais velho, né? Tiozinho, não os tiveram. Tá bom? Então não menospreze empresas menores. Não menospreze essas empresas que podem te ajudar muito a crescer na sua carreira. Você não tem que ficar lá pro resto da sua vida. Eu fiquei lá um bom tempo, até demais do que eu deveria dentro dessa empresa. Mas na hora eu fiquei até o momento que eu achei, não, legal, agora daqui não dá indo mais. Agora eu já tô no mesmo ciclo, eu preciso dar uma evoluída e aí foi que eu tomei uma decisão e aconteceu X coisas, várias outras coisas, e aí você vai saber tudo isso lá dentro do Dart Week se você tiver curiosidade. Então, não menospreze isso, porque às vezes mares calmos de empresas gigantescas onde você só faz o seu trabalhinho, põe o seu fone de ouvido e só faz o seu trabalhinho básico, e qualquer problema você tem um carinha do seu lado aqui, ô amigão, vem aqui, tô com esse erro aqui, ó, dá uma ajuda aí pra mim, o cara vem, tecla, tá pronto, tá resolvido, tá bom? Você não tá aprendendo. Você tá com a falsa tranquilidade que no seu futuro pode te, como eu posso dizer, pode te custar muito. Então, muitas vezes não pense no dinheiro, não pense naquilo que o projeto pode te dar. Hoje, uma pergunta que me fizeram no Instagram e eu respondi lá também, quem não me segue lá pode ter perdido, se hoje eu tivesse que voltar para o mercado de trabalho, se eu quisesse voltar para o mercado de trabalho, né, porque eu tenho a minha empresa, então voltar para trabalhar para alguém, o que me chamaria atenção? Sabe o que me chamaria atenção? O projeto. Não é dinheiro. Hoje, na minha atual situação, eu posso falar que não é dinheiro. O que me atraria no projeto, para essa empresa, para trabalhar nessa empresa, era qual é o projeto que eu vou trabalhar. Quais são as tecnologias que eu vou trabalhar? Eu vou ser desafiado nessas tecnologias? Eu vou ser desafiado para construir esse projeto? Aí é um projeto que me chama atenção. Eu com 40 anos de idade quase nas costas, eu tô buscando desafios. Eu busco desafios. Eu não busco dinheiro. Lógico, dinheiro é bom, todo mundo gosta, é bom ter dinheiro. Mas não é isso que eu tô falando pra você ser aquele xiita. Não, você só tem que trabalhar em empresas legais. Não, dinheiro é importante, mas no começo da sua carreira, tente pesar um pouco entre o suficiente para você se manter e ter uma vida
confortável, entre aspas, não tão confortável às vezes, mas que te dê mais experiência, ou às vezes ter uma vida mais confortável numa empresinha que vai te fazer lá só pra fazer o básico, onde você não é desafiado, você tá ali, você chega de manhã, faz suas 8 horinhas, vai embora pra casa como se não tivesse nada e tá tudo certo. Porque na hora que o bicho apertar e às vezes essa empresa gigantesca te mandar embora, por algum motivo, seja ele acabou o projeto, alguma coisa nesse sentido, na hora que você voltar pro mercado de trabalho, você vai sentir bastante o baque. E aí que o bicho pega. Então, assim, mares calmos não fazem bons marinheiros. Mas a gente tem que tomar cuidado também com as buchas, né? Então, assim, analise. Não deixe de se candidatar porque é uma empresa pequena. Não deixe de se candidatar, às vezes, porque o cara colocou 3, 4, 5 coisas. Porque o que me deixou bravo, entre aspas, foi porque uma vaga de React JS, os caras colocaram que conhecimentos em banco de dados seria um diferencial ou alguma coisa assim, ou familiaridade com banco de dados. Como um cara de front-end pode ter familiaridade com banco de dados, meu Deus do céu? Isso me deixa louco da vida. Não tem familiaridade, mas não é nada que você contrate o cara e não ensine ele a fazer meia dúzia de select na base de dados. Pelo amor de Deus, gente. Não peça isso nas vagas, fale na entrevista, converse na entrevista, veja se o cara tem boa vontade de querer aprender. Pelo amor de Deus, né? Os caras que vão escrever as vagas, tomem mais cuidado. É por isso que tem tanta vaga que a gente fica de chacota dentro das comunidades, fica zoando dentro das comunidades, porque é justamente isso. O cara vem pedir um cara de front-end pra mexer com que tenha facilidade, conhecimento de banco de dados. Ah, pelo amor de Deus, né? Treina o cara, ensina o cara, paga um curso pra ele quando ele estiver lá dentro, chame o cara pra entrevista. Veja se ele tem interesse em, sei lá, aprender, fazer um cursinho. Agora, a empresa não tá se preocupada, porque ela não vai pagar um curso pra esse cara. Porque normalmente é uma empresa grande. Se é uma empresa pequena, o cara vai chegar e falar, eu não conheço, mas falou, beleza, vou pegar um curso aí que tem na internet, tem vários cursos aí bons, eu vou te pagar pra você fazer um curso de SQL, e aí você já vai ter um conhecimento a mais. Pô, eu ia adorar. Se fosse no início da minha carreira, se fosse só programador front-end e tivesse a oportunidade de fazer um curso ou aprender um SQL, um MySQL, um NoSQL, um MongoDB ou qualquer outra coisa que pode existir por aí, eu ia adorar. Mexer na AWS, poxa, eu ia amar ter alguma coisa nesse sentido. Porque eu tô no começo da minha carreira, eu tô ali todo ansioso por informação, por conhecimento. Então, gente, isso me chamou muita atenção. Eu queria chamar esse assunto, tá bom? Pra ter essa questão de você pensar também que não é porque é uma empresa pequena que ela não vai te trazer que não vai te trazer benefícios, tá bom? Lógico, tome sempre os cuidados necessários pra você não entrar em bucha, né? Se você vai largar uma empresa para outra, analise bem para onde você está fazendo, pra você não entrar numa empresa pequena, que às vezes, que eu acredito que não seja o caso do rapaz que tá falando com a gente aqui, né? Que você vai trabalhar por 3 meses e vai ser mandado embora. Abre bem o jogo, não tenha medo de perguntar na entrevista, mas esse projeto é temporário ou é permanente? Ah, é possível a efetivação. Os caras de RH adoram falar isso, né? É temporário por 6 meses com possibilidade de efetivação. Cara, isso não existe. Você não vai largar o certo por um possível contratação. A não sei que você consiga estar numa cidade como São Paulo, por exemplo, que você consegue emprego muito fácil, né? Mas em outras cidades, tomem cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Mas era isso, galera. Eu só queria conversar com vocês sobre esse assunto, que é um assunto muito complicado, que me chamou muita atenção, porque você nunca deve se menosprezar as empresas pequenas, porque você pode aprender demais sobre outras coisas que lá na frente vão te dar um know-how e uma experiência que nenhuma empresa grande vai te dar. Pode ter certeza, tá bom? Empresas grandes que não dão oportunidades para o trabalho, aquele tipo de empresa que espera experiência, mas não dá a possibilidade do cara aprender e nem capacita eles para aprender, tá bom? Então, mas toma esse cuidado, esse é o meu recado para você, esse é o meu recado do tiozão aqui, da tecnologia, que já passou por muita coisa na vida e sabe que a gente precisa, às vezes, ter um chacoalhão desse pra entender que não é só esse tipo de situação que vai te tornar um bom programador. Sai um pouquinho dessa bolha do YouTube, do mundo mágico dos YouTubers e vamos pra realidade, porque empresarialmente a coisa funciona de outra forma. Então trabalhar em empresa pequena é às vezes 10 vezes melhor do que você trabalhar pra uma empresa gigantesca. Pode ter certeza, tá bom? Então é isso e te espero no Dart Week, link aqui embaixo na descrição. Te espero lá no Dart Week de 6 a 12 de junho, já anota na sua agenda pra você não perder. Vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, valeu e até o próximo vídeo.